Olá pessoal, eu sou André Lima, criador do programa Mente Próspera, e tenho aqui mais uma convidada, Cibele, que vai nos contar aqui as evoluções, os desafios também que ela teve. Ela teve alguns desafios durante o programa, e ainda vem tendo, né, na prática da EFT, e ela vai compartilhar com a gente as experiências boas e também os desafios, as dificuldades que ela vem tendo. Seja bem-vinda, Cibele, obrigado por ter aceito esse convite. E você está falando da onde agora? Eu estou em São Paulo, André. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouco do que eu vivi, estou vivendo e acho que ainda vou viver um tempo, né? Que eu quero fazer bastante FT ainda. Eu estou em São Paulo. Eu sou de Minas, mas eu estou em São Paulo. E você trabalha com o quê? Então, eu sou enfermeira. Minha profissão, a minha formação é enfermeira. Mas eu estava insatisfeita com a profissão já há algum tempo, sabe? É uma profissão que me prende muito, trabalho muito fim de semana, feriado, e daí eu ficava muito fora da família, assim. Meu marido sempre folga e tem muita flexibilidade no trabalho. Meu filho é pequeno, então sempre os dois juntos fazendo alguma coisa e eu sempre trabalhando. Isso estava me deixando muito insatisfeita. Uhum. E hoje, além de fazer alguns trabalhos como enfermeira, eu sou consultora de beleza de uma empresa norte-americana e eu me tornei diretora lá. Foi até um acontecimento que teve no decorrer do curso. Que legal, que bom. E É. por que que você entrou, por que que você decidiu entrar no Mente Próspera? Quando eu entrei no Mente Próspera, eu tinha pedido a conta de um hospital que eu trabalhava, que é um hospital bem importante na América Latina, é o maior hospital da América Latina. Porque eu não estava feliz, não era isso, eu sabia que não era ali, não era minha missão de vida, eu estava ali somente pelo salário. E aí eu tinha o sonho já de ser diretora nessa empresa, eu tinha acabado de entrar e estava com todas as fichas apostando ali. Aí pedi a conta. E só que daí, quando eu pedi a conta, eu fiquei meio desesperada, porque aí eu precisava ter disciplina para desenvolver o meu trabalho como consultora de beleza, e eu não estava conseguindo ter. E aí, o Mente Próspera chegou a mim, sinceramente, agora eu não lembro como, mas chegou e eu vi, assim, assisti alguns depoimentos e fiquei louca. Precisava fazer, não tinha condição de fazer, eu fiquei com muito medo, porque eu também tinha uma crença de escassez absurda, que eu fui descobrir isso quando eu fiquei desempregada, é uma coisa assim, eu pensava que eu ia ficar louca, sabe? Aí eu conversei um monte com uma cunhada, conversei bastante, expliquei como era o curso. Aí ela falou que me emprestava o cartão. Daí eu fiz, já até paguei o curso todo, graças a Deus. Também que ela deu apoio, né? Que as pessoas às vezes quando ouvem uma coisa dessa acham que é loucura, né? Quem não conhece, quem não viu os vídeos e tal, fica achando que é uma coisa louca. Ela apoiou você, né? Então foi legal isso, né? Foi bem legal. Muito bom. E me fala então, o que aconteceu aí durante essa jornada, né? Quais foram as coisas que foram acontecendo com você? Se, né, te ajudou na transição, a você ficar mais tranquila nesse, como é que é? Conta pra mim. Então, foi uma mudança bem grande, para falar a verdade. Não que ela já tenha acontecido completamente, mas eu percebo que aconteceu 30%, mas esses 30% já me trouxeram um impacto bem grande. Por quê? Eu estava bem triste, bem desesperada, assim, que eu tinha pedido a conta do emprego. Não, meu marido achou que era uma loucura, não me apoiou muito, então eu não me arriscava a pedir dinheiro para ele para nada. E ao mesmo tempo eu não estava conseguindo ter disciplina para fazer o meu trabalho de consultora de beleza. Aí eu comecei a fazer o Mente Próspera, comecei a trabalhar toda a questão do arrependimento, de ter saído do emprego. E só que todas as minhas questões, ainda que eu fizesse, iniciasse com crenças financeiras, elas sempre se voltavam para questões de autoestima. Muita rejeição, abandono, sempre se voltava para isso. Mas daí você falava que tinha que fazer, o que aparecesse tinha que fazer, e eu ia fazendo. E aí, as coisas já começaram a mudar. Minha relação com meu pai, que era bem difícil, já começou a ficar mais tranquila, que eu tinha muitas coisas guardadas ruins com relação a ele. E aí eu continuei. Por um momento, eu pensei que eu não fosse conseguir a promoção na empresa, não fosse conseguir virar diretora, porque eu tinha uma meta para bater. E eu tinha também uma crença de não merecimento.
Só que eu não parava de fazer EFT, mesmo assim. Tinha vezes que eu acordava à noite com algum sentimento ruim, era como se meu corpo estivesse me pedindo, a minha mente estivesse me pedindo, nossa, já limpou aquele, agora limpa esse. Então tinha noites que eu acordava assim, daí eu fazia EFT, conseguia eliminar aquela sensação ruim, aí conseguia dormir de novo. Então foi um trabalho bem intenso no início. E aí, mesmo que as coisas não tivessem decolado logo de imediato, eu não parei de fazer. Até que eu consegui a promoção na empresa, me tornei diretora. E aí, quando veio tudo junto também. Nesse mesmo tempo, esse mesmo hospital onde eu trabalhava, eu tive uma oportunidade lá dentro para prestar serviço, sem ter aquele compromisso de ficar lá o tempo todo, porque o compromisso de estar lá me atrapalhava como consultora de beleza. Então, eu tive a oportunidade de prestar serviço para eles em dias até que eu queria, eu podia escolher os dias que eu queria. E isso me dava liberdade para fazer o meu trabalho como consultora de beleza, e além disso eu comecei a ter o ganho lá também, porque daí eu podia prestar os serviços lá com os pacientes sempre que eu queria. Daí eu consegui, e aí eu continuei fazendo, comecei a ter tudo que eu ganhava de novo e mais ainda, porque eu ganho lá prestando o serviço, ainda continuo fazendo isso lá. Fui promovida como consultora de beleza, virei diretora na empresa que eu trabalho. Então, agora, além das minhas vendas de produto, eu tenho também o que uma diretora ganha por liderar uma equipe. Hoje, inclusive, eu consigo liderar uma equipe. A minha equipe, inclusive, não para de crescer, tá bombante, assim. Eu nunca pensei que eu pudesse ter uma equipe, assim, que eu conseguisse liderar dessa forma, sabe? E eu, inclusive, recebo muitos elogios das pessoas que estão comigo, né, das consultores que estão comigo no meu time, e isso é muito gostoso. E hoje, uma coisa que para mim é muito boa, eu tive condição, sabe, André, de escolher o que eu queria fazer. No meio desse tempo, eu ainda saí desse que eu prestava serviço, eu falei, vou parar de prestar serviço aqui, que eu vou voltar para um hospital. Daí voltei, cheguei lá, foi horrível. Aí no início eu falei, nossa, mas eu vou pedir a conta, ficar naquela situação toda de novo, passar por tudo aquilo, aquela escassez. Só que de repente eu fui me trabalhando e a crença de escassez já não era tão forte mais. E eu sentia que de alguma forma eu ia ser provida. Eu não sabia como, eu não sabia exatamente de onde ia vir. Você pode só abrindo um parênteses, você pode só explicar rapidamente o que é a crença da escassez para quem está assistindo aqui? A crença da escassez, ela é desesperadora. Eu passava assim, eu cheguei a emagrecer uns 4 quilos, eu já sou uma pessoa magra, eu emagreci uns 4 quilos quando eu passei por essa fase de escassez muito grande. A crença de escassez é uma crença de que vai faltar, de que não vai chegar, que você não vai ser suprida. Eu cheguei a pensar que talvez eu fosse morar embaixo da ponte, eu pudesse virar uma mendiga, porque já que eu tinha aberto mão de um emprego tão bom como aquele, eu não ia merecer um outro emprego ou uma outra forma de ganhar dinheiro, sabe? E eu sofria muito, porque eu tinha certeza que ia faltar. Eu sofri muito com essa crença de escassez. Foi bem pesado para mim essa fase. E aí, quando você dissolveu, o que aconteceu? Você começou a sentir o quê? Verdade. Aí eu fui lá no hospital, que eu não queria ficar, falei, tô indo embora, não é isso. Aí mandei uma mensagem para essa prestação de serviço que eu fazia e falei, eu tô livre de novo, se me quiser aí. No mesmo dia eles já tinham serviço para mim. E agora eu tô completamente realizada, assim, porque eu amo fazer o meu trabalho como consultora de beleza. Eu não tenho horários fixos, eu marco os meus horários com as meninas ou as minhas sessões de cuidados com a pele, sempre eu marco. E além disso, eu ainda posso prestar serviço nos dias que eu não quero fazer algum serviço como na consultoria de beleza. Além disso, eu tenho a liberdade de trabalhar muito pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, mesmo estando lá, prestando serviço, eu ainda consigo estar presente com as minhas consultoras. E hoje eu consigo ter fim de semana livre, feriado livre. Minha família não mora aqui em São Paulo e isso é um peso grande para mim. Então, eu consigo ir visitá-los. É muito diferente. É uma sensação de liberdade mesmo. Você tem filho? Eu tenho um filho. Tem um filho também? Tenho. Então tá conseguindo ter mais tempo ou não com ele? Para o meu filho, muito mais.
Sem contar a disposição. Hoje de manhã eu já joguei bola com meu filho lá no gramado. Sem contar a disposição, a felicidade mesmo, porque a minha felicidade acabou influenciando a todo mundo que está próximo. Uma pessoa mais feliz, ela chama mais atenção em tudo. Legal. Eu O que vivo isso. que seu marido achou aí desse Mente Próspera aí que você fez? Ele tem alguma opinião sobre isso? Ele tem uma opinião bem firme, ele não apoia em nada. Ele não apoia isso, ele não apoia o meu serviço como consultora de beleza, ele não apoia em nada. Daí agora que veio meu primeiro bônus, ele falou, nossa, esse negócio dá dinheiro mesmo. Ele ficou meio assim, ele ainda não deu o braço a torcer, tá? Até o momento ele ainda não deu o braço a torcer. Todas as vezes que ele me vê fazendo NFT, ele olha e fala, só faz uma cara assim. Mas como eu não desisto, eu acho que eu vou vencer, porque às vezes a gente tá viajando, tá na estrada assim, eu tô lá fazendo NFT, né, pensando, sentindo, não fico falando alto, porque, sei lá, ele não gosta, né, mas eu não desisto, entendeu? Eu penso que se é pra mim a melhoria, se vai melhorar a minha vida, eu vou fazer, porque passar uma vida medíocre aqui eu não quero, né. A melhor forma da gente mostrar é tendo sucesso e permanecendo no sucesso e crescendo cada vez mais, e aí a pessoa não tem, fica tão inegável que a pessoa não tem mais como dizer, refutar nada, né? É verdade. E seu filho tem quantos anos? 5 anos. Você já fez EFT com ele? Não fiz ainda, André. Não fiz ainda. Eu fico em dúvida às vezes se eu falo na primeira pessoa, eu, ou se eu falo na primeira pessoa do plural ou do singular, ou se eu falo você, sabe? Eu não sei bem ainda como trabalhar. Não deve fazer muita diferença, tá? Mas você pode falar na primeira pessoa, se você quiser, como se você fosse ele. Se ele quiser falar também, ele fala. Você fala na primeira pessoa. Não que isso vá ser, não que isso vá fazer muita diferença, talvez não faça, Às mas vezes fale na ele me primeira vê pessoa. fazendo. Às vezes ele me vê fazendo, aí ele começa a bater assim também, sabe? Às vezes ele faz. Tá. E teve mais alguma coisa que você tenha percebido, assim, fora a prosperidade, algum outro benefício, assim, relacionamento, alguma coisa desse tipo? André, eu me tornei uma pessoa mais calma, mais segura, mais feliz, mais realizada. Eu acredito que eu ainda tenho um longo caminho. Como eu te disse, eu acho que isso é 30%. Eu sinto que existe um vulcão dentro de mim, que ainda vai entrar em erupção, sabe? E eu vou ter prosperidade, muita prosperidade em todas as áreas da vida. E eu sinto muita diferença em mim hoje quando eu estou diante de um desafio, porque antes eu tinha medo. E hoje, quando eu tenho um desafio, eu paro, analiso, penso, como eu posso fazer, sabe? Eu não sinto mais aquele medo, aquele terror que eu sentia antes. Uhum. Interessante isso. E assim, você falou que às vezes quando está fazendo uma prática de EFT para algum sentimento aí, demora muito, como é que é isso? Às vezes demora. Eu não tenho aquela facilidade que às vezes a pessoa faz uma, duas rodadas e vai lá, zero o sentimento. Comigo não é assim. Eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais vezes, eu preciso me investigar mais. Já teve vezes que eu cheguei a um ponto que eu percebi que eu estava completamente apegada. Eu fui fazendo, até que eu percebi que eu não queria me livrar daquele sentimento, porque é como se eu me sentisse, às vezes, um pouco solitária e aquilo fosse a única coisa que eu tinha. Por outras vezes, eu cheguei a um ponto de perceber que eu tinha medo de me livrar daquilo, porque daí eu ia perder minha identidade. Se eu tinha passado a vida inteira sendo uma pessoa, sei lá, que tinha medo, por exemplo, como que de repente agora eu não ia mais ter medo? Eu pedir a conta do emprego, eu não tenho medo, eu estou dispensando emprego? Como assim? Todo mundo falando em crise e eu pedindo a conta do emprego, sabe? Já ia falar alguma coisa? Não, gostei disso, é bem interessante o que você falou, né? Primeiro, o apego aos sentimentos negativos que a gente tem e não percebe muitas vezes. O apego àquele eu velho, cheio de emoção negativa, que não é você na verdade, né? Que é um corpo emocional que está ali dentro de você, de sentimentos negativos, é o ego, é a sombra, é o corpo de dor, enfim, existem vários nomes para isso daí. E a gente se apega e dá esse sentimento mesmo, dá um sentimento de medo de se libertar disso, uma sensação de vazio, o que é que vai ficar se eu não tiver esse medo, quem vou ser eu? Isso é muito sabotador. Eu senti isso várias vezes, André. E Eu você senti percebeu isso e ainda muitas assim vezes. conseguiu ir em frente, né?
É, porque eu não me conformo muito. Eu penso que se tantas pessoas. Eu olho para sua história me inspira muito, sabe? Gente, se o André tava pior que eu, né? Porque eu nunca fali. Se o André tava pior que eu, e hoje ele tem uma vida assim, e você sempre fala paciência, paciência, persistência. Ainda que eu não esteja com vontade, eu falo, eu vou pagar o preço, porque eu sei que ali é minha zona de conforto, né? Eu falo, eu vou pagar o preço, eu vou fazer. Tem dias que são corridos, sabe? Tem dias que eu marco a agenda com o consultor o dia inteiro. Mas nem seja um pouquinho à noite, assim, antes de deitar, eu vou lá e faço, ou quando eu tô dirigindo, eu faço um pouquinho de EFT. Porque é um compromisso comigo mesmo, eu não quero deixar de fazer, sabe? Eu quero pagar o preço, ainda que seja difícil. O meu caso não é aquele caso que a pessoa faz uma rodada e vai. Já passei horas fazendo EFT para uma crença, entendeu? Mas Sim. valeu a pena. É isso aí, nem sempre vai ser tão rápido e tão fácil como é para algumas pessoas. Para outras vai ser mais trabalhoso mesmo, a caminhada, que varia muito de pessoa para pessoa. E você falou no outro ponto também, né? Enquanto todo mundo está falando de crise, como é que você está com relação a essa crise, como é que você está sentindo, né? Eu não sei Eu tô que muito época em as pessoas vão ver paz. essa entrevista aqui, mas dependendo da época que você estiver vendo, né, se for agora, nesse momento que a gente está gravando aqui, o Brasil está numa crise enorme, e inflação, e desemprego, e um monte de coisa aí. Então fala para mim como é que está a sua cabeça com a crise, e como é que se a crise tem afetado a sua vida. Então, antes, né, quando eu estava na fase lá da escassez, afetou bastante. Eu passei muito aperto com isso. Mas à medida que eu fui limpando, eu fui ficando muito tranquila, sabe? Hoje eu não vejo noticiário mais, não acho que aquilo me acrescenta nada. Só vejo falar de coisa ruim e eu decidi que eu não quero me contaminar com isso. E que eu não vou participar dessa crise mesmo, já decidi. Então, assim, se eu falar para você que eu já vi algum resultado dessa crise, eu não vi ainda. Eu não vi. Nas coisas que eu vendo, com as pessoas que eu converso, eu não sei, eu devo estar num mundo à parte, porque eu não vi ainda essa crise. Eu não tenho medo dela, não. Eu não tenho medo, não. Eu tô bem tranquila. Existem as duas realidades, existe a realidade da abundância, existe a da escassez, né, da crise, e você tá trabalhando o seu interior e a sua mente para você viver na realidade da abundância. Então, quem tá nessa vibração da abundância vai se afetar menos com a crise, vai se recuperar mais rápido da crise, ou nem vai passar pela crise, ou até vai crescer na crise. Tem gente que cresce durante a crise também, né? Então, É, tem uns casos desse. Eu tô muito tranquila, assim, sabe? Hoje eu sinto, a sensação que eu tenho, André, é que independente do que eu faça, eu sempre vou ser provida. A sensação que tem para mim hoje é essa. A crença, eu acho que se transformou nessa, entendeu? De que a provisão ela vai acontecer sempre. isso é muito bom, né? Muito reconfortante do que aquela outra que falava que ia Sim. acabar e que essa é a crença da escassez, que é uma crença bem enraizada no inconsciente coletivo, né? É. Mas que bom. Olha, tem mais alguma coisa que você queira falar? Que para mim já você já falou tanta coisa boa aí que eu não sei se você tem mais alguma coisa para contar, mas se tiver pode falar, se não tiver, Eu não sei, uma coisa que eu sempre quis fazer assim, quando eu trabalhava lá no hospital, eu queria emagrecer 4 quilos, sabe? Que eu achava que eu estava um pouquinho acima do peso, e isso é uma coisa que sempre me deu um pouco de neura. Eu não tenho medo de ficar obesa, assim. Depois que eu saí, eu emagreci, não fiz nada, mas emagreci. Acho que é isso, tá tudo bem. legal, que bom. Olha, parabéns, tá? E obrigado também por ter dado essa entrevista e parabéns por você ter seguido nesse caminho e ter tido a paciência e persistência para chegar onde você chegou. Se não fosse isso, né, tem gente que começa e desiste, e você foi em frente e está aí colhendo os resultados agora. Então, eu queria reconhecer o teu esforço, né? E, pessoal, para quem está assistindo aqui essa série, essa entrevista, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para que você acesse uma série gratuita de vídeos, onde eu ensino os 3 passos fundamentais para que você elimine a autossabotagem, que impede a sua prosperidade, para você se conectar com a abundância e ter uma vida mais próspera. Esses vídeos só ficam no ar por alguns dias, 2 vezes por ano. Então, clica, se inscreve para você assistir, para você já aplicar e começar a desenvolver uma mente próspera. Então é isso, eu agradeço. E a gente se encontra no próximo vídeo, numa próxima entrevista.